Imagine ler a Bíblia e entender quase tudo. Estudar a Bíblia pode parecer algo complicado, mas não é. Mostraremos a você que é possível realizar uma jornada incrível do Gênesis ao Apocalipse. Na Escola Bíblica Central, estudaremos a Bíblia toda através da abordagem cronológica. Venha ler e estudar a Bíblia com a gente. Juntos, investigaremos a cultura judaica e desvendaremos mistérios teológicos. Você aceita o desafio? Então se prepare para essa aventura espetacular que acontecerá aqui em nossa igreja. A EBC vive um ano de transformação e você faz parte disso. Estude a Bíblia e tenha a mente de Cristo. Graça e paz. Muito bom dia. Bem-vindos, queridos irmãos da Central de Santo André. Muito obrigado pela sua permanência conosco aqui. Muito obrigado por nos acompanhar. Obrigado por orar pelas nossas vidas, pelo nosso ministério. E nós estamos juntos aqui hoje para dar continuidade na nossa jornada épica pela Bíblia. A nossa jornada que já está entrando aí na sua reta final. Nós vamos falar hoje da carta de Paulo aos Colossenses. Prezados irmãos Roberval, que está aqui comigo, irmã Cris, e nos bastidores o sempre eficaz Anderson. É uma bênção estarmos aqui. E eu vou começar dizendo, como aqui só tem crente velho, como diz, uma máxima que era muito usada, né, nas igrejas antigamente. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus perdoa e batiza no Espírito Santo. Amém. Amém. Tudo isso está escrito na carta de Paulo aos Colossenses. Sim. Por que Paulo faz essas afirmações todas na sua carta? Muito bem, começando pelo contexto dessa carta, né? Paulo, quando foi para Efésios, nós vemos isso no capítulo 19 do livro de Atos, ele passou ali uma temporada de aproximadamente 3 anos. Ele ficou ali em Efésio, pregando a palavra, e o verso 10 diz que os irmãos daquela região receberam a palavra de Deus de muito bom grado e saíram disseminando a palavra por lá. Entre esses irmãos havia um com um nome muito bonito, viu, Roberval? Você que tem um nome bonito também. Epáfras. Epáfras foi o fundador da igreja, então. E passado, então, cerca de 6 anos agora, dessa fundação dessa igreja, Epáfras procura Paulo com dificuldades, com boas notícias quanto à permanência, né, dos irmãos na palavra de Deus. Mas relatando as dificuldades. Quais eram as dificuldades? Todo aquele movimento herético, né? Dos que eu lembro, falsas filosofias. Cris, o que mais que havia ali de... Misticismo. Roberval? Muita prática do judaísmo que já não se afeiçoava mais à vida da igreja em Cristo, né? Muitos rituais. Então, realmente, a coisa estava um pouco misturada ali do ponto de vista da espiritualidade. Então, embora os irmãos de uma igreja jovem, porque 6 anos de igreja, a gente sabe que aí, a partir do 6º ano, que a gente começa a virar crente mesmo, né? Que no começo a gente vai meio capengando, mas os irmãos que estavam ali sofrendo todo esse ataque. E o pastor daquela igreja, Epáfras, sabiamente foi procurar quem? O conselho de uma pessoa mais sábia, daquele que ele havia aprendido, do qual ele era discípulo, Paulo. Paulo, então, senta-se lá, né, e começa a ditar, porque nós sabemos que Paulo, ele escrevia normalmente só aquela saudação final. Então ele tinha lá uma amanuense, é essa a palavra? Isso, exatamente. Então Paulo, certamente cheio do Espírito Santo,
faz a narrativa dessa carta para que seja entregue aos irmãos lá da igreja de Colossos. E como que Paulo começa essa carta? Primeiro, ele elogia justamente a fidelidade, a firmeza dos irmãos na fé. Sim. E depois, a primeira coisa que Paulo faz, ele ora por aqueles irmãos, né? Uma oração muito bonita que nós vimos lá no capítulo 1, do verso 9 ao 12. Então, nosso primeiro tópico aqui, que eu gostaria de tratar com os irmãos, é justamente esse. Como nós temos orado? O que nós aprendemos nessa oração de Paulo, né? O orar com propósito. Sim. Como nós podemos aplicar na nossa vida no dia de hoje? Pode começar qualquer um dos dois. Tá, bom, eu vou começar. Na verdade, acho que vou passar primeiro as mulheres, tá? Quer falar, Cris? Fica à vontade, aí a gente faz aí um paralelo, um reforço. É uma boa reflexão nos dias de hoje, porque a gente está num mundo muito automático. Então, a gente aprende e muitas vezes não confere na palavra de Deus, né? Como orar? Será que às vezes a gente não está mais rezando do que orando? Né? A palavra diz, a gente fica em palavras repetitivas, né? Vãs repetições. É uma fórmula, né? Existe uma fórmula. Então, às vezes as pessoas buscam essas palavras bonitas. Parece que orar tem que ter uma palavra bonita, tem que falar bem. Então, por isso que as pessoas ficam assim, ora por mim. Ô, pastor, ora por mim. Pastor, ora por mim. E a pessoa pode orar. Ela pode fazer essa oração. Então, a oração correta, vamos dizer assim, seria a oração daquele que tem o conhecimento da palavra e intimidade com Deus. A gente acostuma a só pedir, Senhor, abençoa minha família, minha casa, meus irmãos, cura esse, cura aquele, abre a porta de emprego, a chave do carro e vai, né? E a gente começa a pedir, esquece de agradecer. Mas aqui Paulo está ensinando a gente a fazer uma oração com propósito. Então, por exemplo, vamos orar pela igreja perseguida. Não é uma oração generalizada. Senhor, eu oro pela igreja perseguida, mas por quem especificamente? Em que país a pessoa está? Qual o contexto que ela está vivendo? Qual a dificuldade? Qual a dor? Por que ela chorou? Né? O problema lá é a fome. Então, a gente entende que primeiro a gente precisa conhecer o contexto para depois orar. Então, olha o que Paulo fala. É tão bonito, né? Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Olha como ele ora. E de pedir para que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, quando eu oro, eu preciso conhecer a vontade de Deus primeiro. Qual que é o propósito de Deus para a minha vida? Né? Se eu estou orando por mim. Se eu oro por um irmão, qual o propósito de Deus na vida daquele irmão? Com toda a sabedoria. Então, eu tenho que saber o que acontece naquela vida e ainda o entendimento espiritual. Então, olha como que é complexo, se a gente for ver. É simples, mas é complexo. Perfeito. Não é? Ô, Cris, é interessante que perfeito o que a Cris falou aqui, e aqui para reforçar ainda, a Bíblia vai dizer que sabedoria é a coisa principal, né? Então, se eu canto sem sabedoria, vai dar problema. Se eu prego sem sabedoria, vai dar problema. Se eu trabalho sem sabedoria, vai dar problema. Se eu evangelizo sem sabedoria, vai dar problema. E se eu oro sem sabedoria, também vai dar problema. Então, a Bíblia diz que orando com sabedoria. É interessante ter foco mesmo. Aqui a Cris está falando da importância do foco na oração. Uma coisa é eu sair para abater uma presa num safari ou numa savana americana e eu vou atirando para todo lado. Outra coisa é eu definir a presa que eu quero acertar e miro e faço o desfecho certeiro. A oração acho que é mais ou menos assim. Você tem que acertar, ser específico, ser cirúrgico. E alguns com indolência espiritual, Deus me abençoe em todas as áreas. Não, cara, tá certo que Deus é poderoso, mas fica um pouquinho mais com Deus, especifica aquela área, qual é a tua dor, para que Ele entenda o teu propósito, porque Deus sonda. Na verdade, a Bíblia vai dizer que antes mesmo de nós pedirmos, o que acontece? Deus já sabe, exatamente, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, já sabe o que vamos pedir, mas Ele quer ver aquela dedicação, aquela entrega, aquela assertividade, aquela intenção dos nossos corações na oração. Então, acho que é mais ou menos isso que o Paulo está dizendo aqui, orar
com assertividade, com intenção, com clareza, com especificidade, e ali a resposta vai vir de Deus. Mesmo porque a Bíblia também vai dizer que às vezes pedi e não recebi porque pedi mal, porque pedi só para deleites, como você estava falando, que às vezes algumas orações, e às vezes se a gente não tiver cuidado, a gente tem que ter cuidado, porque a gente não praticar esses erros, é mais uma lista de supermercado. Me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Me dá isso. E ele está dizendo, olha, é uma outra abordagem. Não que você não possa, pelo contrário, a Bíblia nos ensina a pedir, mas não apenas a pedir. Tem outras coisas para nós, outras coisas que ele nos ensina, e por isso que precisamos fazê-la com oração e entendimento espiritual. Essa é a primeira aí, é o direcionamento que Paulo está dando aqui para os crentes da igreja de Colosso, né? Se a gente fosse ilustrar, a gente poderia pensar assim, a oração é uma flecha, e o conhecimento e a informação de todo o contexto é o arco. Então, se eu pegar a flecha com a minha mão e fizer qualquer oração, eu não vou alcançar tão longe. Mas se eu tiver o arco, que é o conhecimento, principalmente da palavra de Deus, eu vou conseguir lançar essa flecha muito mais longe e de uma maneira mais eficaz, não é? Exatamente. Porque, inclusive a Bíblia vai dizer que aquele que ore, que tudo que faça segundo, não é isso? A palavra de Deus, inclusive a oração. Me perguntaram, uma vez perguntando nesse particular, Marroca, é interessante que nós somos a igreja de Atos 29, né? Atos termina no capítulo 28, do 29 começa, já tem 2000 anos a igreja do Atos 29. E uma vez me perguntaram, por que se repete tanto a Bíblia quando você está orando? Porque eu gosto de orar recitando a Bíblia. Senhor, mas está escrito. Senhor, mas está escrito. Senhor, mas está escrito. Aí eu falei, por dois motivos. Não, eu falei, o motivo é simples. O mundo espiritual, quer treva, quer luz, usa a palavra. Quando o diabo foi tentar Jesus no deserto, ele usou a palavra. E para Jesus superar a tentação do diabo, ele usou também o quê? A palavra. Então, se Jesus, que era Jesus, usava a palavra, quem sou eu para orar sem o subsídio da palavra? Então, eu entendo que a gente tem que orar com o subsídio da palavra, tá? Marroque, fica à vontade. Então, essa é a primeira coisa, então, que nós aprendemos com Paulo, né? A oração com o propósito correto. Aí depois, já com essa consciência que nós temos da grandeza de Deus, que Deus pode fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, não é? Ele diz o seguinte, olha, Deus é poderoso. E ele começa a fazer uma listagem, né, sobre isso. Então lá no capítulo 1 ainda, no verso 13 e 14, ele fala o seguinte, ó, com base nessa oração, com base nesse conhecimento que vocês têm de Deus, aquilo que vocês têm conhecido, aprendido da palavra de Deus, nós não vivemos mais em trevas, né? Paulo diz que nossos olhos são iluminados, né, pela palavra de Deus, então já estamos no caminho certo. Mas será que a partir do momento que nós somos iluminados, né, dessa maneira, pela palavra de Deus, somos iluminados pelo conhecimento de Deus, nós estamos irradiando essa luz? Estamos iluminando? Estamos sendo luz do mundo? Cris? Eu olho para a professora, depois eu falo, que aí eu fico mais tranquilo. Primeiro a gente passa pela proa. No mundo que a gente está vivendo hoje, precisa tomar muito cuidado, porque as pessoas estão vivendo em trevas achando que é luz. Porque é como se ser luz é ser gentil e aceitar tudo. É mais ou menos isso. Então, venha como estás e permaneça, né? O lema de muitas igrejas hoje já está sendo assim, não é Jesus te ama, Jesus te aceita. E quando a gente prega esse tipo de evangelho distorcido, a gente já está em trevas. E a gente não está sendo luz. Então, ser gentil, abraçar uma pessoa e trazer ela para a igreja nem sempre é ser luz, se a igreja estiver com a palavra distorcida. Então, hoje a gente chama muita reunião aí de igreja que não é igreja. Porque aí já foge daquele pacote inicial proposto por Paulo na sua palavra. Exatamente. Porque a pessoa não está sendo nem salva, nem liberta, que é o principal, nem curada, não tem nem os seus pecados tratados, não é perdoada. Né? Você traz traz a lagarta e cuida da lagarta. Se dá folha para a lagarta, ela nunca vai ser transformada em borboleta. Proposta por Paulo. E porque na transformação existe mudança, existe dor, existe todo um processo. E você vê o mundo dentro desse hedonismo, é como se você pode ficar à vontade, do jeito que você quiser. O que você se sente hoje? Muito bem, seja.
né? Então, isso não é ser luz. O texto sagrado aqui vai dizer em Colossenses, e aí bem mencionado pelo Marroque, ele nos libertou do império das trevas, ou seja, rompe com as trevas, e o texto é claro que transportou, leva você para um novo ambiente, né? Então, se eu rompo, eu não posso estar na mesma, né? Você vai para uma nova situação, como diz a linguagem de hoje, uma nova vibe, é mais ou menos isso. E nessa vibe você tem que ser luz do mundo. E Cristo, que é a nossa referência, é interessante que a gente fala das epístolas, e é legal que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Paulo dava a entender naquele momento aos Colossenses que Cristo era mais uma opção de fé. E ele vai dizer, opa, não, Jesus está acima de todo mundo, Jesus está acima dessa galera. Então o que ele vai dizer? Cristo, ele é claro, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não se pega uma luz, uma lâmpada, uma vela e coloca debaixo da mesa. Você coloca num local de destaque para iluminar aqueles que estão em trevas. Então, realmente tem que irradiar a luz de Cristo na vida de alguém que teve a vida, que diz que teve a vida transformada por Jesus. É incompatível uma nova vida em Cristo e ainda com as velhas amarras da vida enquanto vivíamos nas trevas. Então, realmente, o Evangelho é a transformação. O Evangelho são boas novas de uma vida transformada. E é por isso que, após então, Paulo falar sobre essa questão, ele mostra quem é Jesus, a supremacia de Jesus. E quanto a gente está longe, quanto a gente precisa da graça de Deus, precisa da ação do Espírito Santo na nossa vida, para alcançar, né, a perfeição, tudo isso que Jesus é. Né? Ele lê são 10 versículos, nós estamos em 3 aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer do 13 ao 23. Então eu vou ler os 3 primeiros, depois a Cris lê mais 3 e nós vamos lá. Então, começando no verso 13 do capítulo 1 de Colossenses, essa perícope aqui, esse parágrafo, está escrito assim: a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Cris? Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. No 18 vai dizer o seguinte: ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha quem? Ele a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, pelo e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. 21. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento pelas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura, debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Certo? Agora eu tenho uma pergunta fácil para vocês, 2 mestres. A questão tá lá no nosso tópico 3 lá. Tá. Será que nós entendemos essa revelação? Essa é a pergunta. A revelação, e aí eu falo e a Cris depois, agora eu vou inverter o papel. A revelação, ela só se dá pelo Espírito. Não tem revelação. Esses dias a gente estava até comentando que no que tange a palavra, principalmente aqueles que ministram a palavra, tem 3 coisas. Que é, no que tange a palavra, a inspiração, a revelação e a investigação. O homem natural, ele pode até tentar fazer um esforço de investigação, mas nunca vai chegar à revelação se não for produzida
pelo Espírito Santo de Deus. E aí, como eles tinham aceitado a Cristo, né, o que se esperava era que eles tivessem esse entendimento, essa revelação de qual fosse a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida deles e para nossas vidas, né? Para a vida do ouvinte, para a vida da pessoa que está aqui interagindo com a gente, porque realmente nós precisamos da revelação do Evangelho. Não dá para você viver uma nova vida em Cristo se não tiver essa revelação permeando a tua vida e te dando norte pelo Espírito Santo, entendeu? Cris? Como é que a gente percebe que a gente não está vivendo através da revelação? É quando a gente traz elementos estranhos para o Evangelho. Então, como é que eu vou praticar minha fé? A fé, ela tem que ser pura, firme em Cristo, né? A gente tem esses fundamentos, e aí a pessoa começa a trazer o misticismo, por exemplo. Que é o que acontecia lá, né, Cris? Então, vamos supor, eu tenho a palavra de Deus, eu li, eu conheço, eu preciso praticar, mas eu ainda sinto necessidade de acender uma vela. É algo estranho ao Evangelho. A gente não está falando disso, está falando de ser luz e não de acender uma vela, não é? Então, e tem muitas outras coisas. Então, a pessoa acha que ela está protegida porque ela está com uma correntinha e tem uma cruz. Estou carregando Cristo comigo. Carregar Cristo não é isso. Então, os elementos acabam... hoje em dia tem de tudo, né? Sim. Tem a rosa ungida, tem a água do Rio Jordão, que você carrega... Sincretismo ainda. E tudo isso. Tem simbolismo, sim. A gente pode falar, por exemplo, do óleo, o azeite para unção. É um simbolismo. Mas a pessoa não pode acreditar que é aquele óleo que é mágico. Como se que fosse vai um ser... amuleto da sorte. Então, se você traz esses elementos para dentro do Evangelho, significa que você não entendeu a revelação. Você ainda precisa de coisas estranhas. Só nesse sentido ainda, e entendendo a carta Marroque e as pessoas que nos assistem, exatamente o que estava acontecendo lá. Existia um misticismo por falta dessa revelação, e aí eu reitero, era como se Cristo fosse uma divindade dentro daquelas divindades que alguns na igreja de Corinto acreditavam, né? Por isso que eu entendo que faltava essa revelação. E se nós praticarmos isso, Marroque, se nós praticarmos isso, você que é ouvinte, que você que nos assiste, a gente precisa da revelação do Evangelho, porque Cristo, nele está concentrada toda, não é parte, toda a plenitude da divindade, né? Por isso que, então, Paulo dá um conselho muito sábio, né? Você pode ler para nós, Roberval, no Colossenses capítulo 2, do 8 ao 10. 8 ao 10 vai dizer assim, cuidado, realmente você vê que, presta atenção, ouvinte, essa carta é extremamente apologética. É uma defesa da fé, é um combate ali, a preocupação do apóstolo era muito grande para que não houvesse ali aquele sincretismo e que as pessoas tivessem clareza de Jesus. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia, que era muito forte, influência da cultura grega naquela região, e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele, em quem? Em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele reitera, Cristo é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Então ele coloca, se vocês têm dúvida, deixa eu dizer quem é Jesus. Projeta Jesus para que não tenha dúvida. Está acima de todo mundo, tá? Para que não tenha dúvida. E é com base nisso, né? Evitando, né? Buscando a sabedoria de Deus, o entendimento da palavra, evitando essas vãs filosofias, essas coisas que nos desviam da presença de Deus na nossa vida, da ação do Espírito Santo, como disse você, que é quem revela a verdade em nós. Paulo passa agora já para o capítulo, já estou adiantando aqui, para o capítulo 3, sobre a prática. Essa carta ela é sensacional em vários sentidos. Primeiro que são 4 capítulos. 2 capítulos é doutrina, que é isso que nós vimos. Que fala sobre a supremacia, a preeminência, a primazia de Cristo na vida do crente. Sendo ele o cabeça do corpo, que somos nós, a igreja. E o capítulo 3 e 4, ele fala da vida prática. Então, estamos todos de acordo que Cristo é o supremo sobre nossas vidas, é Senhor da nossa vida. E exclusivo, né? E exclusivo. Exatamente. Sem misturas, sem sincretismo.
Vamos para o capítulo 3, Paulo começa a dizer assim, ó, vocês têm que olhar para as coisas que estão no alto, né? Sim. E porque, mesmo com um conselho tão objetivo desse, né, olhar para as coisas do alto e buscar lá a sabedoria, nós falhamos. Como que nós falhamos, Cris? Onde nós falhamos? Eu acredito que estando tão presos às coisas daqui. Então, se a gente não tem o olhar de eternidade, olhando para as coisas do alto, a gente se prende no tempo que a gente tem. Então, parece que é tão pouco. E aí as pessoas se preocupam, meu Deus, o que a gente precisa para ter uma vida boa? Aí se prende na vida aqui na Terra. Preciso ter uma casa, preciso ter um carro, preciso ter um emprego bom, minha conta tem que estar recheada, preciso fazer essa viagem, preciso tirar férias. E aí entra naquela correria do mundo, né? Que é uma palavra muito falada no nosso meio, principalmente. Tudo é correria. Tô na correria, tô na correria. E a gente vive essa correria e esquece que o tempo é eterno. Por que correr tanto? Por que não estar dentro das coisas de Deus e olhar para as coisas do alto? Então, o que realmente significam as coisas, né? E a gente não prioriza o relacionamento. Às vezes a gente estraga um relacionamento por causa das coisas. Sim. E Jesus nos ensinou o quê? A olhar para as pessoas, suportar uns aos outros. Sim. Ou seja, não é eu te aguento, né? Dê suporte para as pessoas que estão ao seu redor. Dê amparo, né? Dê amparo, principalmente aos seus próximos. Quem são nossos próximos? Aí começa pela nossa família, pelas pessoas da igreja, pela nossa comunidade, pelos nossos vizinhos. Né? Às vezes a gente não consegue nem suportar um vizinho. A gente acha que as pessoas estão atrapalhando, né? Tirando nem o irmão o nosso na tempo. Igreja, às vezes. Nem o irmão da igreja, sentou do lado, vai você sentar ali que eu não quero ver esse aqui. Deixa eu ir pro banco ali. Não é? É interessante, Cris, que só tem uma forma da gente não errar. Ou errar menos, porque não errar é quase uma missão impossível, não é? Tom Cruise, mas é quase uma missão impossível. Mas é olhando para ele. A Bíblia diz que olhai para quem? Para Jesus, o autor e consumador da fé. E ele está trazendo isso aqui. Lá o salmista, ainda profetizando a vinda de Jesus, dizia o seguinte: olharam para ele e foram iluminados e os seus rostos não foram confundidos. Então, se tirarmos os olhos de Jesus, a gente vai vacilar. Tem um pensador que diz o seguinte: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Como é que eu faço para não errar aqui? Todo dia eu acordo, eu tenho que vigiar. Todo dia eu acordo, eu tenho que vigiar. Todo dia eu acordo, eu tenho que vigiar. Falando na questão de tolerar as pessoas, que realmente é um desafio, porque a Bíblia é um livro, além da espiritualidade contida nela, ela te dá duas coisas. Ela te ensina a lidar com como fazer gestão daquilo que Deus te dá, inclusive de tempo, de propriedade, qualquer coisa, e te dá também a ciência de como lidar com pessoas. A Bíblia ensina a lidar com pessoas, por isso que o tempo todo suportando, dando amparo e tudo mais. Então, se a gente não atentar para Jesus, para aquilo que Ele nos ensina, e começar, não, mas eu acho isso, aí deu ruim. Então, eu não acho. Deixa Jesus dizer como que é e a gente tenta aplicar isso ali. Dessa forma a gente vai estar olhando para o alto, entendeu? E eu entendo que errando menos. Me perguntaram uma vez por que alguns desvios, mesmo de lares, quando as pessoas praticaram a fé. É porque às vezes as pessoas ensinam o caminho do céu, mas não ensinam como andar na terra. Outros pais, ao contrário, ensinam como andar na terra, mas não ensinam o caminho do céu. E a Bíblia nos leva para um equilíbrio, e é o que Paulo ensina. Tanto olhar para o céu, como caminhar para o céu, sem esquecer de como se comportar na terra. Porque de repente eu procuro, e a gente vai já ver aqui no capítulo 3, um bom relacionamento com Deus. Mas como é que eu vou ter um bom relacionamento com Deus atropelando o meu próximo? Não, mas com Deus está tudo certo, tá bom. Mas Deus manda você arrumar com o próximo. Então você tem que ter esse alinhamento com o céu, e tem um alinhamento vertical, e você precisa ter esse alinhamento horizontal também, né? A Cris colocou aqui no nosso esboço aqui, no tópico 8. Suportar não é tolerar, mas dar suporte aos irmãos. Sim. Como nós estamos nos suportando? Você pode ler para nós o verso que está aí, Cris? Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. É fácil. Não. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Né? Então, é um desafio. Mas o reino dos céus realmente é um desafio, né? Jesus não falou, olha, vem para cá e está tudo certo. Não. Quando você pega lá, quando Jesus faz o desafio lá, para que você tenha ideia, Jesus multiplicou
a primeira multiplicação dos pães, e os seguidores, o Instagram, bombou. Segunda multiplicação dos pães, uau! Na terceira fala, Jesus não fala do pão material. Jesus fala do pão espiritual. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí aquele discurso não agradou muito a turma. E aí o Pedro chega a Jesus, teve um monte de dislike, teve um monte de seguidor que estão indo embora. E agora? Aí Jesus fala, vocês querem voltar atrás também? Não. Por quê? Porque quem tem palavra, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Quando você entende que só em Jesus tem palavra de vida eterna, a gente vai ter que caminhar por aqui. Tentar suportar, tentar tolerar, porque foi um mandamento de Jesus. Porque é muito certo consertar com o céu. É fácil consertar com o céu. Difícil é consertar com a Cris. Difícil é consertar com o Marroque, que me chateou, porque o céu não nos chateia. Você concorda comigo? O céu é só bênção, é só vitória, céu, né, como diz, né? O céu, né? Você só coisa boa. O problema está aqui embaixo, né? Então, e o grande desafio é como eu me comporto aqui embaixo no meu dia a dia. Por isso que tem um grande desafio de suportar. E aí, Marroca, aqui sem medo de errar. A gente não consegue essa evolução senão pela graça do Espírito Santo nas nossas vidas. Se não for a obra do Espírito, na carne você não consegue fazer isso. E a resposta está na palavra, né? É dando o fruto do Espírito Santo. Quais são os atributos do fruto do Espírito? Olha aí, amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, que é a paciência longa, bondade, lealdade, domínio próprio e a mansidão. Que você aplica muito domínio próprio na relação com o seu próximo, né? Então. Eu ia falar, mas eu me segurei para não falar. É mais ou menos isso, mas deu vontade de falar. Por quê? O domínio próprio. Então, por isso que sem essa ação do Espírito, vai ser difícil ir para a página seguinte. A gente fica travado ali o tempo todo, patinando sem caminhar, conseguir evoluir no mundo espiritual. E Paulo, em algum momento, lá ensina a questão de, pelo tempo que já estão na fé, era para se alimentar do alimento mais sólido. Mas ainda eu tenho que dar leitinho para vocês. Porque vocês não conseguem sair do prefácio. Vocês não conseguem ir para o segundo capítulo. Vocês não conseguem porque... E aí exatamente essa questão dessa maturidade cristã que o Paulo também fala, no suportar a gente cresce. E o que a gente vê hoje de problema, né? Que vai contra os atributos do fruto do Espírito. O que vai contra a minha paciência? É a ansiedade. E é o mal do século. Não é? O que vai contra a minha alegria? Que a alegria do Senhor é a nossa força, né? O que vai contra? A depressão, a tristeza. Então, a gente vê o combate, né? A luta espiritual, ela acontece assim, o tempo todo. Não é fácil. Então, por que eu não suporto meu irmão? Porque eu não tenho paciência. Eu não tenho essa longanimidade. Todo mundo tá de pavio curto. Ah, não suporto fulano, ciclano. Eu sou muito sincero mesmo. Eu sou sincero assim mesmo. Eu não tenho tempo, minha vida é corrida. E a gente tem 1000 desculpas, né? Mas a gente precisa de autorresponsabilidade. Porque a gente vai prestar contas a Deus, não só das coisas, dos recursos que ele nos deu, mas das pessoas que ele colocou ao nosso redor. Por falar em pessoas que ele colocou ao nosso redor, agora, concluindo indo para o encerramento, gostaria de falar sobre submissão e sujeição. Na família, na igreja, no trabalho, na sociedade. Essa palavra, ela sempre traz uma carga negativa sobre ela, né? Ser submisso, ser sujeito. Mas como que eu e vocês, como nós todos, podemos ser submissos e sujeitos segundo a palavra de Deus, como o próprio Paulo disse, temos que fazer todas as coisas para a glória de Deus. Como ser sujeito e submisso para a glória de Deus? Pode começar, Cris. Como pai, como filho, como profissional, na verdade, como tudo. A Marroque, Cris, nosso irmão Robson, que não está aqui, mas faz uma falta tremenda. Robson, Deus te abençoe. Amém. Você vai assistir. Deus te levante, meu irmão. E você, ouvinte, a epístola, não obstante serem apenas 4 capítulos, ela é muito rica em ensinamento. Ela ensina as coisas do alto, ela ensina nas coisas com aqueles que estão mais distantes e ela vai trazendo para as relações mais próximas. Então ela chega num relacionamento mais perto, que é o do esposo com a sua esposa, do pai com o filho e do patrão com o empregado. Vou começar da ordem contrária. Do patrão para o empregado, que era servo,
Hoje a gente tem uma conotação, principalmente por conta do sistema escravagista africano que se implantou no Brasil durante bastante tempo. A gente tem uma visão distorcida do servo daquela época. Em algum período da história, ser servo era relativamente razoável, não era tão mal. Não era necessariamente ser um escravo. Porque tinha as famílias abastadas e tinha aquelas pessoas que não estavam dentro daquela família e não tinha um sistema previdenciarista que amparasse. Então, cair para dentro daquela propriedade familiar, em alguns casos, era muito bacana. Eles tinham provisão, eles tinham acolhimento, alguns servos tinham tanta confiança. Vamos um pouco mais distante, lá no Damasceno Eliezer, que era um servo do Abraão quando mandou buscar a noiva do Isaac. Ele era um servo na casa, mas ele tinha tanta confiança, tanto respeito, que o Abraão manda aquele servo com uma missão extremamente importante. Então, e o Paulo vai dizer, nessa relação, na época do Paulo, entre o servo e o seu senhor, que o servo honre o seu senhor, que dê a devida atenção, que seja honesto, que seja digno, e aí ele, como se estivesse fazendo para Deus. O Senhor também é verdadeiro. Olha, você também tem um Senhor no céu, então trata bem o teu servo, não explore. Vamos contextualizar as coisas hoje? Vamos. Hoje estamos no século XXI. O patrão tem que ser honesto com o seu empregado e o empregado também tem que ser honesto com o seu patrão. Se essa relação flui bem, tanto o patrão está louvando a Deus, como o servo está louvando a Deus. Aí vamos trazer no segundo meio, que é a questão dos pais, do pai e filho. Então ele vai dizer, olha, filhos, obedecer aos pais, mas os pais não irritem seus filhos. E realmente, o dever de obediência é um dever bíblico, está na Bíblia. Não está na Bíblia, está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos aqui trazer para a lei, lei 80, 78 e 90, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então o que acontece? O pai tem os deveres de zelo. E o filho tem os deveres de obediência, de submissão. Nessa relação tem que ter respeito, tanto do pai para não extrapolar, como do filho também para não deixar de honrar o seu pai. E na questão marido e mulher, eu vou deixar para a Cris falar, tá bom? Que a Cris vai trazer o seu viés aí, mas pode falar dos outros também, tá, Cris? Né? Traz aí para entender mãe também, como né? honra o Senhor isso, e não tem nenhuma desonra, porque não tem essa questão hierárquica, obrigatoriamente, como se fosse um quartel, né, Cris? Explica aí um pouquinho para a gente. Cris. Só abrindo um pequeno parênteses, Cris. Minha filha é professora, né? E essa semana teve um ocorrido lá na escola dela, justamente essa questão de ser submisso, sujeito à mãe, né? Como se diz, com a mãe a gente não levanta a voz de maneira nenhuma. Então um dos adolescentes lá, aluno dela, xingou a mãe. Interessa. Aí o pai, infelizmente, aí o pai pôs o menino para fora de casa. Aí o menino saiu chorando. Para onde que ele ia? Para a escola. Foi procurar o refúgio na escola. Sabiamente até. Chegou lá, a coordenadora conversou, o diretor, chamaram a mãe, alinharam, conversaram tudo, resolveram a situação, e no outro dia o garotão estava lá todo feliz já, claro, da turminha dele. Mas aí eu estava estudando justamente sobre isso, né? O que leva uma criança tendo todo o conforto, né? Uma vida boa, todo o amor, o cuidado da mãe, xingar uma mãe, né? Ofender uma mãe? O que leva uma pessoa a ser insubmissa à sua mãe e ao seu pai? Não é? Eu sou de uma família muito grande, né? Nós éramos em 9 irmãos. E meus irmãos falam, sempre, até hoje falam, que eu era o queridinho protegido da mamãe. E eu sempre respondi para eles o seguinte, é porque eu nunca respondi para ela, e é verdade. Né? Sabe aquelas respostas que dá, mãe, né? Será mais já passei tanta vergonha, sair, às vezes tá um dia bonito, leva a blusa, aí eu pegar, tá bom, eu levo. Obedecia, era fácil, né? Mas deixa eu só entrar nessa questão aqui, já vamos, a Cris vai falar com mais propriedade a questão da relação ao esposa, marido e mulher. Eu acho que Nelson Mandela tinha uma frase bacana que dizia o seguinte, ninguém nasce odiando. Se você em algum momento decide odiar, você aprendeu a odiar. Aí ele vai dizer o seguinte, e se você aprendeu a odiar, você também pode aprender a amar. Fecha aspas, Nelson Mandela. Por que eu estou dizendo isso? Os pais têm o pátrio poder para conduzir seus filhos. E eu digo mais, não é erro do filho.
Em algum momento faltou Sim. postura do pai, ou sim demais, Pra ou chegar falta nesse de ponto. posto. Por quê? Porque da noite pro dia o filho não faz isso. Se ele foi devidamente doutrinado, a menos que eles tenham um surto, um problema mental muito sério. De forma contrária, isso foi uma falta de vigilância na condução do lar, sem medo de errar, que criou essa liberdade a ponto de... Por quê? Porque você tem que impor seus limites. Agora, se deixar crescer, depois para consertar o monstrinho é difícil. Então, coloca os seus limites, sem arbitrariedade, mas no momento certo, se mostrar que tem um pai que tem que dar o do norte, o que a Bíblia vai dizer? Que o pai instrui no caminho que deve. Se ele vai querer a mesma fé e tudo mais, mas respeito mínimo de sociabilidade é o mínimo que se espera de um pai para o filho, e eu não atribuo essa responsabilidade necessariamente para o filho. Talvez foi uma gestão equivocada da forma como o pai conduziu o comportamento desse menino. E me corrija se eu estiver errado. Isso hoje em dia é a coisa mais normal, né? Então, normalizou, por né? isso que eu deixei... O normalizou aí, entre aspas, vamos colocar Por isso assim. que né? eu deixei essa questão da submissão e sujeição para a gente encerrar, porque é um tema muito amplo, né? E muito delicado, não é? É. Imagine hoje, você chama, no meu tempo, a mãe era senhora e o pai era... Hoje é você, né? Aquelas coisas... Na época da bênção, né? Na época da bênção. Cris, fala um pouquinho aí. Mas e aí, Cris? A gente vive uma cultura totalmente diferente da cultura do céu. Então, falta de palavra, falta de respeito com as coisas de Deus, né? E falta da família ter esse amparo, esse sustento, essa base. O domínio próprio que você falou aí. Exatamente. Então, começa realmente nos pais. Não dá para culpar só os filhos, quando os pais, eles estão dando toda a liberdade do filho ser, inclusive, quem ele quer ser. Então, assim, permitindo, abrindo caminho para que o filho perca a sua identidade em Cristo. Então, se o filho não tem a identidade em Cristo, ele tem a identidade no mundo, e o mundo diz que ele pode fazer o que ele quer, tratar as pessoas como quer, formar a família do jeito que ele quer. Então, a formação da família já não é o homem, a mulher e os filhos, é qualquer coisa, de qualquer jeito, né? Qualquer ajuntamento. Qualquer ajuntamento é chamado de família. Então, assim, a gente está cada vez mais distanciando dos planos de Deus. E é por isso que a gente vive a cultura da insujeição. Não tem mais, as pessoas não querem ser insubmissão, né? As pessoas não querem mais ser submissas de nada, de ninguém. Eu mando na minha própria vida, né? Então, não só falta respeito, como falta limite, falta noção, né? Falta noção mesmo. As pessoas perderam a noção do certo e do errado. Agora o errado virou certo, e a palavra diz: ai daquele que chamar o amargo de doce, o errado de certo. Investe os valores. Ai daquele que chamar o injusto de justo. E a gente está vivendo esse tempo. E aí você cria família disfuncional. Exatamente. Está disfuncional. Aí a ordem inverte. Aquele que deveria ter o poder de direcionar, às vezes inverte o papel. E aí ele agora é direcionado por quem deveria estar sendo o direcionado. Olha que doido. E aí vira uma bagunça familiar. E aí os efeitos, e aí o reflexo é o xingamento, é o desrespeito e tudo mais. Me lembro, assim, eu não sou um cara hostil, mas os meus pais eram muito hostis no rito dos filhos. Somos 7 irmãos. Ainda hoje é bênção, tá, Cris? Marmanjo, 60 anos, bênção, mãe. Pois é, meu irmão mais velho. Ainda hoje, bênção, mãe. Então, o que acontece? O meu filho mais jovem, um dia eu percebendo... E aí outra coisa, existem perfis comportamental. Então não adianta você... por que você não é igual ao Joãozinho? Esquece. Cada um tem um perfil e você tem que respeitar, por isso que não irritem os seus filhos. Você tem que respeitar o perfil dos seus filhos. Para cada um tem dor que você resolve com dipirona. Tem dor que você vai ter que aplicar ali uma bezetacil. Por quê? Porque são cenários diferentes. No trato com os filhos, a mesma coisa. Tive uma experiência com o mais jovem. E às vezes eu percebia que eu pedia para fazer alguma coisa, e aí ele falava: não, pai. E aí eu vou segurar a primeira, a segunda e terceira. Aí teve uma vez que eu saí de casa, fechei o portão social, entrei no carro, e na pressa de entrar no carro, a chave do portão social ficou. Aí eu falei: filho, desce aí enquanto eu tô ligando, pega a chave aqui do portão. Ah, não, pai. Eu falei: filho, mas eu não tô pedindo. Agora eu tô mandando. Você vai ou não vai pegar? Rapidinho desceu. Porque nunca mais
Ele questionou quando eu peço para pegar a chave. Na época, né? Por quê? Porque tem hora que você tem que aplicar uma medida, mas, cara, tem um cara que manda isso aqui. E outra coisa, quando eu não exerço o meu papel de pai, eu não vou ter apenas problema com ele. Eu tenho um problema com o céu. Porque eu estou abrindo mão de uma autoridade que me foi dada por Deus. É porque aí você passa a denegar a sua autoridade de pai ou de mãe para um mundo, para outra pessoa. Exatamente, aí você desonra o céu. Você passa para frente o abacaxi, né? Sem medo de errar. Quando Deus diz que é para ser assim, porque Deus sabe que assim é melhor. Se Deus fala que tem que ser assim, sabe uma coisa? Segue o mestre, vai, vamos fazer assim que tá tudo certo. Porque se inverter isso, não é que Deus é arrogante. Eu falo para as pessoas, não é que Deus é arrogante. Na presciência, eles já sabem onde isso vai dar. Então faz assim que dá certo, entendeu? Não reinventa a roda. O mestre já fez e tem que caminhar dessa forma. Mas Cris não falou ainda da questão do marido e mulher. Vamos falar. Eu vou jogar ninguém quer ter trabalho hoje, né? Por exemplo, isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Dá trabalho. Fácil é criar, difícil é educar. Uhum. Então, hoje em dia é mais fácil largar o filho lá no celular, vendo o que quer. Dá uma chupeta eletrônica e tá tudo certo. Do que você ir lá e confrontar o que você tá vendo, tirar o celular, porque o filho vai confrontar. E os pais estão ficando com medo dos filhos. A gente vê muito disso hoje, né? Então, infelizmente, é a cultura que o evangelho, né, precisa confrontar. Tem que continuar confrontando. Uma vez você falando que os pais estavam com medo dos filhos, a Bíblia diz crescer, multiplicar e encher a terra. Então eu fiz mais ou menos isso. Eu tenho 4 filhos, né? Estou cumprindo a Bíblia e está tudo certo, estou em paz. Então o que acontece? Eu me lembro que na adolescência, o mais velho, um dia a gente estava na mesa e ele quis impor. Aí eu falei assim, filho, nessa mesa tem um líder. E para a glória de Deus, o líder está sentado do lado de cada mesa. Você vai seguir a linha é essa. Tá tudo bem para você, porque o líder tá do lado de cá. Inclusive, ele tá falando com você. Nunca mais. Por quê? Porque eu tenho que dar o norte. Quando eu não faço isso, depois que perde o controle, como é que tu arruma se tu perder o time? É o time que você tem que pegar. E hoje eu tenho um filho super amável, né? Um profissional brilhante, advogado, trabalha comigo no escritório. É o que é mais colado comigo, foi o que eu fui mais hostil. Por quê? Porque eu usava ele comparando para os demais. Se deu certo aqui, eu vou modelar para os demais. Deu muito certo. Mas realmente, às vezes, você tem que... Por quê? Porque fora, eles não veem muito essa condução bíblica para o formato da família. Então, como não se vê muito isso? Não, porque aqui é assim, e o cara fala assim com meu pai. Eu falo, aí tem outro discurso, eu respeito quem pensa diferente. Eu falo, olha, aqui primeiro eu sou pai. Essa questão de amiguinha é na página 2. Primeiro eu sou o papai. E como pai eu vou dar o norte. Entendeu? Aí depois a gente descontrai e tudo mais. Por quê? Por conta do texto sagrado. Aquele que não cuida dos seus está negando a fé. Então, antes de eu pregar na rua, no púlpito, em qualquer lugar, eu tenho uma pregação lá em casa. Exatamente. Por quê? Porque não vão dizer, o meu pai prega uma coisa na igreja, ou na escola bíblica, em qualquer lugar, e prega... Não. A primeira pregação, o primeiro púlpito é na mesa de jantar lá de casa. Porque se eu fizer assim, ele não vai dizer, tá vendo? Não tem credibilidade para falar. Mas mais ou menos isso tudo para a glória de Deus, tá, Cris? Mas a Cris não falou da questão do marido. Vamos lá falar, então. O que a gente aprende na Bíblia é que... Eu dei um abacaxi na mão da Cris aqui para ela explicar, tá? Ela não vai fugir Vamos começar a descascar esse abacaxi, então, né? O homem tem o papel de homem e a mulher tem o papel de mulher. Sim. Isso está se perdendo cada vez mais. Então... é difícil explicar para uma mulher que vem de uma geração que fala de feminismo, entender o que é estar sujeita ao marido. Biblicamente, então, né? Biblicamente falando, porque até a palavra sujeição e submissão já foram também ressignificadas. Então, e muito homem também usa isso para abusar da esposa, moralmente falando. Sim. Então, o que é estar e ser submissa? É estar sob uma missão. Exatamente. Então, a mulher tem a missão dela, o marido, ele, dentro dessa missão que é para os dois, se a gente imaginar que a missão seja um carro, tem que ter um no volante, porque se tiver 2, vai dar problema. Então, a gente vai... Claro que a gente brinca, né? Fala assim, o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço, né? Porque para onde a cabeça vai virar, para lá e para cá, vai ter uma conversa entre o casal. Por isso tem que ter um bom relacionamento. E nessa conversa os dois vão decidir. Não é que o homem vai fazer com que a mulher seja submissa ao ponto de vou pisar nela como se fosse um tapete. Não tem nada a ver. Não é disso. Não há nada mais antibíblico do que isso. Exatamente. Então não é sobre isso. Tanto é que depois vem o modelo.
como é que o homem tem que se comportar com a mulher? Exatamente. Não é? Como Cristo em relação à igreja, que deu a vida pela igreja. Então, o homem precisa amar ao ponto de dar a própria vida para proteger essa família, que em primeiro lugar vem a mulher. É isso Então, ser submissa é um privilégio. É estar debaixo de uma missão. Estar debaixo de uma missão. É uma coisa boa, não é ruim. Mas, infelizmente, o que a gente chama de terceira onda, que é o movimento LGBT, começou com um nome, feminismo, que não tem nada a ver com feminilidade. Exatamente. Então, a mulher São coisas acha que... distintas. a mulher acha que o feminismo é o quê? Lutou pelo quê? Pelo salário justo, pelo voto, Empoderamento. pelo empoderamento. Mentira. Por quê? Porque, em primeiro lugar, as mulheres que são cabeças dentro do feminismo são mulheres problemáticas, que tiveram problemas, inclusive, com essa questão de casamento, que tiveram filhos de homens que nem eram casadas com eles. Então, a gente vê um monte de problema, mas a pessoa só quer saber do tema. O feminismo, porque é moderno. Mas como que nasceu? Quem é... Lê os livros dessas feministas para a gente ver cada história complicada de mulheres que não sabem nem o que é família. Então, isso veio seguindo ao ponto de abandone a sua feminilidade para ser igual ao homem. Então, o que elas queriam? Elas, não entendendo o que era submissão, nós também queremos mandar. De igualdade, né? Aí a liberdade foi tão longe, até que chegou ao ponto de falar assim, o homem tem a liberdade sexual, a mulher não tem, porque a mulher tem filho. E a mulher virou escrava, agora ela tem que ficar em casa. Então, vamos dar um jeito, inventaram a pílula. Aí a pílula fez mal para o corpo. Qual é o jeito que vamos dar agora? Porque nessa liberdade as mulheres engravidaram. Qual vai ser o jeito? Aborto. Olha como que é uma onda que vem em cima de outra onda e hoje a gente vive o que vive. Como diz a palavra de Deus, um abismo chama outro abismo. Eu me filio à tese, aqui já estamos caminhando finalmente, né? Que toda modernidade é bem-vinda, desde que não confronte a palavra de Deus. Se vier qualquer que não confrontar, está tudo certo. Agora, se confrontar, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E a verdade é o evangelho que subsiste ao longo dos séculos, e é por isso que estamos falando aqui de Colossenses, exatamente uma defesa da fé, para que permaneçamos olhando para Jesus. Por isso que Paulo começa o seu tratado teológico pedindo sabedoria. Exatamente. Né? Pedindo sabedoria para entender qual a vontade de Deus e fazer aquilo que é certo. Nós chegamos ao final aqui de mais um podcast, que nós havíamos marcado de no máximo 40 minutos, né? Mas a palavra de Deus é tão rica, tão poderosa, tão abundante, que a gente, se deixasse, a gente ia embora. Até 6 da tarde. Até 6 da tarde. Até vir a vigília. Né? Uma carta que ocupa, quer ver, ó? 2 páginas, praticamente. 1, 2, 3. 3 páginas. No máximo. 4 capítulos, mas tão poderosa, com tanto ensinamento, com tanto renovo. Então, fica aqui o convite a você que está aí junto conosco nessa jornada bíblica. Leia e faça principalmente essa oração. Peça que o Senhor ilumine, que o Senhor dê conhecimento, dê sabedoria para cumprir aquilo que está aqui. Amém. Amém? Amém. Obrigado, Cris. Obrigado, Roberval. Obrigado, Anderson. Obrigado mais uma vez aos irmãos que estão aqui, que nos acompanharam, que irão assistir. Que essa palavra traz, principalmente, a todos vocês, o sentido de compromisso, de fé e de submissão à vontade de Deus. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Amém.